Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael Sacramento, sou da Rede Ubuntu Educação Popular, sou da coordenação e também professor lá de filosofia, também sou professor na rede pública estadual. E a gente, dentro do cursinho, tem um setor que é ligado à formação extracurricular, que entra as questões política, social, artística e cultural. E dentro desse departamento a gente está criando agora essa rede de Informa Ubuntu, que estaremos abordando aí alguns temas atuais dentro desse teor, social, político, econômico, que é importante, de alguma forma, a gente fazer uma abordagem e dar o nosso olhar periférico sobre essas questões. Eu tenho a companhia da Marta, que também ela é coordenadora aí no cursinho, ela vai se apresentar e falar um pouquinho dela. Marta, tudo bem? Oiê, meu nome é Marta, gente, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de Políticas Públicas e Ciências e Humanidades na Universidade Federal do ABC. Eu também sou estagiária no terceiro setor, numa ONG que trabalha com dados de segurança pública, que é o Instituto Sou da Paz, e atualmente participo de alguns movimentos sociais aqui no Santa Júlia, em Tapicerica da Serra. Maravilha. Então, a gente vai estar fazendo essa análise, esse recorte, e a gente vai estar analisando algumas notícias que nos ajudam a pensar, principalmente essa questão da pandemia do coronavírus, né? O primeiro dado que a gente vai estar anunciando foi essa matéria que saiu aí pela Folha de São Paulo, aí pelo Agora São Paulo, que ela é um portal de notícias aí da Folha, e essa matéria ela vem com esse dado, gravíssimo, que é justamente a periferia lidera o número de mortos por Covid-19 na cidade de São Paulo. Tá? Então, a Marta vai fazer uma primeira fala de por que a periferia ela tem aí, dentro aí dos seus bairros, dos seus distritos, essa liderança do número aí tanto de infectados como também de mortes, de acordo aí, comparando com os bairros mais nobres do estado de São Paulo. Então, longe de querer dar uma resposta definitiva, né, eu acho que a gente está aqui para apontar questões que permeiam esse assunto principal. Eu acabei de ver aqui, inclusive, uma notícia que no distrito do Morumbi, na cidade de São Paulo, tem 297 casos confirmados de Covid e 7 mortes. E na Brasilândia, que é um outro distrito que é marcado por alta vulnerabilidade, que é onde teve o maior número de mortes, foram 89 casos e 54 mortes. Então você vê que tem muito mais mortes em relação a menos casos no bairro que é periférico. Os números que saíram da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo mostram que o maior número de óbitos tem sido na cidade de Tiradentes, Itaquera e outros distritos que são periféricos. Então é muito preocupante a gente ver como tem se alastrado as mortes nos extremos, que é onde já concentra o maior número de homicídios, naturalmente, onde já concentra muita violência contra a mulher e outros dados que representam a alta vulnerabilidade socioeconômica como um todo. Acho que é importante a gente pontuar também nessa questão como o serviço público de saúde ele não é igual, o investimento não é igual aos investimentos dos hospitais públicos. Ele não é feito de maneira homogênea dentro dos distritos da capital. E essa é uma prova disso. Do mesmo jeito que as pessoas dos bairros nobres, elas têm acesso muitas vezes a convênios, hospitais particulares, que ocasionalmente vão estar oferecendo serviços melhores que o Sistema Único de Saúde, nos bairros periféricos essa é muitas vezes a única alternativa da pessoa. Eu mesmo só tenho SUS, se eu passar mal hoje de Covid, eu vou ter que procurar o Sistema Único de Saúde. Então, é interessante a gente ver, como está o investimento do SUS no seu município, como a prefeitura ela tem destinado recursos para esse sistema e tal. E é importante a gente analisar, né? Se está tendo mais mortes em um extremo, não é por acaso. Então, qual acesso as pessoas estão tendo, essas questões. Perfeito, Marta, essa sua análise, e aí eu vou puxar o gancho do que você falou para uma outra pergunta, porque é o seguinte, a matéria, ela apresenta, que a gente sabe que essa pandemia, ela iniciou, de certa forma,
houve até aquela brincadeira, aquela chacota, que era uma doença de rico, né? Porque a gente sabe que quem foram os primeiros infectados foram aquelas pessoas que viajaram, né, que vieram de fora, porque essa pandemia não nasceu aqui no Brasil, ela veio de fora. E, geralmente, essas pessoas que têm essa possibilidade de viajar, espera só um pouquinho. Ô, pessoal, me ajuda aí. Barulho. Desculpa, pessoal. Então, voltando aqui na questão, a gente sabe que essas pessoas, essa doença não nasceu aqui no solo brasileiro, ela veio de fora, ela é uma doença importada. A matéria mostra justamente que ela surgiu, né, essa pandemia, ou pelo menos os primeiros números de infecções, ela surgiu nos bairros nobres, como, né, os bairros de Pinheiros, Jardim Paulista, Itaim, Perdizes, né? Então, esses bairros considerados mais nobres foram os bairros em que começou a surgir os primeiros casos, mas, né, a matéria vai mostrar aqui, por essas pessoas terem em suas casas, né, pessoas que trabalham lá e são periféricas, né, trabalham na parte da segurança, trabalham na parte ali do jardim ali, né, fazendo ali a parte de jardinagem, trabalha ali na questão da limpeza, enfim, como motorista. Então, essas pessoas são moradores da periferia, se infectaram, né, com contato com esses patrões e depois, voltando para suas casas, acabaram alastrando essa doença, disseminando essa doença também nos bairros periféricos. Então, como é que fica, como que você analisa esse dado, né, de que depois que essa doença, como é que é esse recorte, na verdade, classista, ou esse recorte social de como a doença atua, tanto nos bairros nobres como na periferia? Como que você vê essa questão, Marta? Então, acho que o Rafa tocou num ponto muito importante agora, né? Teve, inclusive, uma notícia, saindo um pouco de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, a gente teve aquele caso de um casal de donos que foi infectado, não dispensou a empregada doméstica que trabalhava na casa, e ela acabou morrendo de Covid. E ser retratado com naturalidade, isso é uma prova de como o Brasil ele ainda mantém as suas raízes escravocatas, porque você manter um funcionário trabalhando na sua casa quando você está contaminado com uma doença letal que ainda não tem cura, é de uma canalice, assim, não vou usar outro termo, sem limites. Então, é importante a gente ver como realmente a classe é afetada. O Rafa comentou brincando que a gente falou que era uma doença de rico no início. Eu lembro que a gente também falava que ia até em casa, tipo, o pobre a gente pega ônibus sempre, não vai ser essa coisa que vai nos matar. Mas na realidade é bem o contrário, é justamente a gente que vai morrer mais. Porque como o Rafael pontuou, primeiro que quarentena não é uma coisa que está sendo privilégio de muita gente. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão fazendo home office, só que o motorista do ônibus não pode trabalhar de casa, né? O porteiro do prédio não pode trabalhar de casa. E a gente sabe onde é a residência da maioria dessas pessoas que estão nesses serviços mais básicos e essenciais, caixa de supermercado, etc. Então, realmente, o impacto vai ser desigual. Enquanto você vai ter pessoas que estão de home office, você vai ter pessoas que estão continuando pegando o ônibus todo dia, que estão continuando circulando, entrando em contato com várias pessoas, e são elas que estão sujeitas a lugares onde o sistema de saúde não tem os investimentos necessários básicos para garantir a sua sobrevivência. E isso não é de agora, isso não é uma coisa que surgiu com a pandemia, né? A gente conhece a realidade de você tentar ir pegar um remédio no posto do seu bairro e não ter, sendo que era para ter, porque tem que ter o remédio lá, né? Tá na lista e tudo mais, enfim. Então, é uma coisa que só vai ser acarretada por essa epidemia. Então, acho que esse é um ponto importante que o Rafael tocou. Por mais que a doença, pensando biologicamente, qualquer pessoa pode ser afetada, a gente sabe que socialmente vai ter diferenças em quem vai estar mais sujeito a receber um tratamento e quem não. Perfeito, perfeito. É importante essa colocação que você fez, né? Como que essa questão social, ela infelizmente torna algumas pessoas mais vulneráveis do que outras, né? Então, o recorte de classe aí é importante se fazer. Tem um outro dado também, Marta, que eu gostaria que você também comentasse, que a matéria, ela coloca que existe, a gente sabe que na periferia, a gente tem uma defasagem habitacional, o que faz com que as pessoas não tenham uma moradia apropriada. Muitas pessoas moram em barracos, né? Então,
o fato de você não ter uma moradia, que você tem ali um distanciamento das casas de forma adequada, e você tem pessoas, né, muitas pessoas morando num espaço muito pequeno, é mais um outro dado que, infelizmente, acaba, ao invés de combater, né, a proliferação da doença, acaba aumentando esse processo de infecção. Assim como a gente sabe que as vielas, né, os bairros pobres, mais periféricos, têm muitas vielas, então as pessoas acabam andando muito próximas às outras, né? Isso também é um outro ponto que acaba fazendo com que esse número de infecção ele aumenta, enquanto pessoas ricas, muitas vezes, elas nem andam na rua, elas saem com seus carros, né, com ar-condicionado, e não têm contato com outras pessoas. Então, eu gostaria que você pudesse comentar também um pouco esse dado que a pesquisa mostra, e também, finalizando essa parte, a pesquisa aponta aqui que no começo, um pouquinho no início ali das primeiras semanas do processo de isolamento, de confinamento, a gente chegou a uma adesão de 70% da população, só que depois houve uma queda para em torno aí de 50%, que é um dado também importante, né, esse número, porque ele não mostra necessariamente que as pessoas saem de casa simplesmente porque elas querem, né? Elas não saem de casa porque elas querem, elas saem de casa porque elas têm problemas, muitas vezes elas não têm moradia, muitas vezes elas estão sendo despejadas das suas casas alugadas porque não tem dinheiro para pagar, e também porque a conta está chegando, a necessidade está batendo na porta, e essas pessoas precisam de alguma forma buscar esses mantimentos. Enfim, então eu gostaria que você pudesse comentar um pouco essa questão também. Primeiro, a questão da estrutura urbana, eu acho que é um ponto muito importante que o Rafael tocou. Eu lembro até hoje de um dia que eu estava dando uma oficina no cursinho Ubuntu, lá no Paulo Guarani, e um aluno comentou que ele foi perguntar alguma coisa para a gente da Sabesp, acho que porque não tinha saneamento básico naquela região, e o cara comentou, mas é porque nem era para ter gente aqui, então não vai ter esse serviço aqui. Então, muito, porque a gente sabe que tem muitas moradias na periferia, principalmente na cidade de São Paulo, que são em áreas de mananciais, principalmente aqui pela Zona Sul. São áreas que, pelo meio ambiente, assim, em tese, não deveriam ter sido ocupadas por residência, mas é para onde a população foi jogada às margens, por não ter condições de pagar um aluguel no centro, onde tudo é mais caro, etc. Então, a gente está em lugares onde falta estrutura básica. Eu costumo falar que é um absurdo, né? A gente está em 2020 e a gente ainda tem que faltar saneamento básico. Nas últimas eleições que tiveram, aliás, nas últimas eleições não, perdão. Na última campanha da Fraternidade, o tema foi de políticas públicas, né, da Igreja Católica. Eu lembro que a gente fez uma dinâmica com os paroquianos na igreja, a gente perguntou principais demandas da população do Jardim de Acira. E saneamento básico foi a segunda atrás de saúde. Então, assim, a gente está falando de uma doença que a principal precaução dela é você cuidar da sua higiene, é você lavar a mão, porque lavar as mãos é importante para prevenir o vírus. Em um lugar onde não tem saneamento básico, em um lugar onde falta água, em um lugar onde a pessoa não tem acesso a um sabonete. Então, assim, é mais uma vez a questão social sendo escancarada, né? Eu acho que essa crise da saúde ela tem escancarado muito essa questão social como um todo. Então, a gente está falando de uma doença que precisa de cuidar de higiene em lugares onde a pessoa, às vezes, nem sequer tem banheiro. A gente já sabe de realidades assim aqui no território. Então, é realmente uma coisa muito pesada e uma coisa que está em voga. Sobre essa questão do afrouxamento do isolamento social, Rafa, eu acho que tem, sim, a questão da necessidade, né? Tem muita gente que realmente, tipo, precisa colocar o pão dentro de casa, ainda não consigo liberar auxílio dentro do governo, tipo, tá desesperado, o ONG não chega em todos os lugares, o projeto social não chega em todas as casas que existem, até porque isso é um dever do setor público, né? Um dever das prefeituras, do governo como um todo. Então, a gente realmente tem esse problema das pessoas prezarem tá dando seu jeito. Mas também eu acho que é importante frisar que tem gente que não tá, tipo, acreditando que o coronavírus é importante, ou que acha que não vai chegar em você, ou que acha que tá tudo sendo uma grande armação para você não trabalhar. A gente tá falando de uma coisa séria, a gente tá falando de vidas que estão sendo ceifadas a cada dia, familiares que estão perdendo os seus familiares, né? Só aqui, segundo dados do Ministério da Saúde, ontem foram 2.347 óbitos no Brasil. A maioria na região sudeste, 55,9% aqui na região sudeste. Então, os números eles têm aumentado a cada dia. Em dia 17, antes de ontem, tinham sido... Eu perdi aqui.
Aqui, dia 17, tinham sido 2.141 óbitos. No dia seguinte, já foi 2.347. Então, é um número que tem aumentado constantemente. Então, é importante a gente frisar isso, a gente falar para o nosso avô teimoso dentro de casa, que é uma coisa importante, que não é uma invenção, como eu já ouvi muita gente falando, muita gente, inclusive, está trabalhando normalmente em serviços básicos, que o negócio está sério mesmo, e é um problema de saúde mesmo, e a gente que está nos setores periféricos, a gente vai ser mais afetado. Então, tipo, o cuidado tem que ser redobrado também, apesar das necessidades. Então, tipo, quem tem a possibilidade de ficar em casa deve também estar respeitando isso. Acho que é uma coisa importante citar. Perfeito, perfeito você colocar essa análise, né? Porque a gente tem que desconstruir um pouco essa ideia, como você colocou lá em relação à moradia, por exemplo, né? De que a pessoa ela não deveria estar morando ali, né? E aí nessa fala existe todo um processo de você culpabilizar as pessoas que moram próximo de mananciais e áreas irregulares. Elas são culpadas por uma falta de estrutura e por uma falta de negação do Estado, na verdade, dos serviços básicos de moradia, como por exemplo, né? Então, se a gente não entender essa engrenagem, a gente acaba justamente colocando a culpa no indivíduo, sendo que a culpa, na verdade, ela é muito maior, ela é estrutural e é do poder público. E é isso que a gente está tentando desmascarar um pouco aqui com essas questões. Assim como, que é o próximo dado que gostaria que você comentasse, a gente paga impostos para ter um sistema de saúde funcionando, né? Para a gente ter um sistema de saúde que garanta a essa população, porque todo mundo paga imposto, né? Todo mundo paga imposto, até mesmo porque a gente sabe que o imposto incide principalmente sobre o consumo. Então, todas as pessoas consomem, compram comida, compram roupa, compram, enfim, coisas básicas ali para sobreviver, então ela está pagando imposto. Só que, no entanto, a gente sabe que os leitos, né, hospitalares, eles não conseguem suprir aí a demanda. Então, a gente tem aí um déficit de leitos, e nesse momento agora, que a gente só depende do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, a gente sabe que esses leitos, que já, embora o sistema público de saúde, o SUS, ele tem um sistema que é elogiado no mundo pela sua forma, pela sua engrenagem, mas, ao mesmo tempo, ele é um sistema insuficiente. E aí, nesse momento agora da pandemia, a gente sabe que a capacidade desses leitos, dessas UTIs, está cada vez mais ficando diminuídas. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco também como é que fica a situação desse trabalhador, dessa pessoa que mora na periferia, em relação a esses leitos, a esse sistema público de saúde, sendo que a grande maioria ela não tem acesso aí a convênios médicos para, se você não tiver aí, se você tiver a superlotação desses leitos, ela poder buscar aí uma outra alternativa. O Rafa tocou agora em outro ponto muito importante. Acho que o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, a gente tem que lembrar de dois lados diferentes quando a gente for falar dele. O primeiro é a importância desse sistema como um todo, né? O Brasil tem um sistema único de saúde que se propõe a ser único, que se propõe a ser universal, gratuito, público. Ele é essencial, é uma coisa que deve ser defendida. Atacar o SUS como algo que deve acabar, tipo, nunca é o caminho. Então, é importante a gente fortalecer ele como um todo, lembrar que foi uma conquista de movimentos sociais da saúde. E tem outros países em que as pessoas, tipo, você não pode simplesmente passar mal e ir no posto de saúde. Então, tipo, é importante a gente fortalecer e lembrar da importância do SUS. Só que, ao mesmo tempo que ele é extremamente importante, ele deve continuar e deve receber mais investimentos, a gente sabe que, na prática, é outra coisa completamente diferente. Principalmente quando você analisa os bairros periféricos, que é onde a gente está focando aqui nessa análise. A gente conhece pessoas que morreram esperando um atendimento na fila do SUS. Conheci inúmeras pessoas que morreram esperando, e a gente sabe a realidade de você precisar de um remédio, chegar no posto e não ter, sendo que ele deveria estar lá. Então, é realmente uma defasagem muito grande em relação aos nossos bairros, né? A gente sabe que muita gente não tem acesso ao convênio médico, muita gente não vai ter como ir para uma clínica particular, não vai ter um Albert Einstein da vida, né? Como a gente costuma usar referência nesse assunto. Então, o SUS ele precisa ser investido, a gente precisa que as prefeituras invistam, que os governos dos estados invistam, até porque a saúde é uma demanda dos três entes federativos, né, do governo federal, estadual e municipal. Então, ele não deve ser abandonado, ele deve ser fortalecido.
Mas é do mesmo jeito que ele, quando isso não acontece, quando ele não recebe os investimentos necessários de maneira homogênea em todas as partes do território, isso acaba gerando mortes específicas, né, em territórios específicos, tanto que não é à toa que na maioria onde as pessoas morrem mais novas são nos bairros das periferias, né? Isso também é consequência da falta de acesso à saúde adequada, que muita gente que mora no centro tem convênio médico tem. Eu acho que esse é um ponto importante, e essa questão dos impostos que o Rafael citou também, outra coisa, né? Quem mais paga imposto no Brasil é o pobre trabalhador. A gente sabe que quanto maior a renda da pessoa, menor proporcionalmente é o quanto ela paga de imposto. Então, tipo, novamente, quem está mais pagando imposto, quem está mais investindo no serviço público indiretamente, é quem menos está recebendo de volta. Então, é mais uma forma de a gente ver como a desigualdade está escancarada no dia a dia. Perfeito, perfeito, Marta, sua análise, né? Eu acho que para essa matéria, que ela abre um pouco essa nossa discussão, pelo que eu percebi aqui, os pontos principais a gente já tocou, né? Aqui mostra também, tem essa tabela, né, que vai mostrar aqui como é que está a quantidade de infecção e de óbitos, né, em cada região, em cada distrito. Então tem essa tabela aqui. Vários dados, o G1 também sempre está atualizando os dados, só que a gente quis focar nessa questão aí desse reporte periférico, que eu acho que é importante a gente fazer essa abordagem, tá? Então, um outro ponto que a gente gostaria de tocar também, a Folha também, ela mandou aqui, ela noticiou esse outro dado importante, que os assassinatos de mulheres em casa dobram em São Paulo durante a quarentena por coronavírus. Um dado muito preocupante. A gente começa a perceber que nos extremos, nos momentos de crise, parece que aquilo que a gente tem como recorte ligado ao preconceito, ele se torna mais crítico ainda. Então a gente vai estar vendo aí, a gente já viu dos dados de modo geral, a questão da desigualdade social, ela faz com que os pobres eles sejam os principais vítimas dessa pandemia, assim como agora a gente está falando de um outro tema que é relações humanas, a gente está falando de aquilo que acontece dentro do ambiente doméstico, que é a questão da mulher, seja mulher esposa, seja mulher filha, essa mulher que mora nessas casas e está agora tendo uma permanência maior nesses espaços, também ela está sendo mais violentada, né? Ela está sendo mais assassinada. Então, a Marta vai também comentar um pouco qual é a ligação que existe com essa crise, com essa pandemia e também com essa vitimação da mulher nesse quadro que a gente está vivendo atualmente. Esse é um ponto muito sensível, né? Várias pessoas têm chamado a atenção, várias organizações que trabalham com direitos das mulheres. É um ponto muito sensível que realmente a gente tem que falar sobre. A gente sabe que a violência doméstica ela existe, não é à toa que existe a Lei Maria da Penha. Mulheres elas são constantemente violadas, existem uma série de violações, existe violência psicológica, existe violência patrimonial, existe violência física, sexual. Tem mais alguma agora? Eu lembro que são 5, não lembro o nome, mas enfim. É um ciclo de violência que se faz contra as mulheres, uma coisa, não é só do Brasil, é uma coisa do mundo como um todo. E a pandemia ela tem gerado aumento desses casos, né? Tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil. Então, primeiro que o governo do estado ele levantou uma medida importante, que é permitir o registro de ocorrência de violência doméstica pela delegacia virtual. Então, a Delegacia Civil do Estado de São Paulo abriu uma delegacia virtual onde você pode estar registrando casos de violência doméstica. Se estiver acontecendo com você, se você souber de alguma mulher que está sofrendo esse caso, tipo, incentiva a denunciar, tipo, é uma coisa que não pode passar impune, justamente por causa disso, né? O ciclo de violência, ele sempre é retroalimentado até você chegar numa fase onde culmina no feminicídio. No estado de São Paulo, 7 a cada 10 feminicídios no ano passado ocorreram dentro de casa, segundo os dados do Instituto Sou da Paz. Aliás, a Secretaria de Segurança Pública, que a gente analisou pelo Instituto.
já sabe que a maior parte dos feminicídios eles acontecem dentro da casa da vítima. E aí a gente está num contexto agora onde a maioria das pessoas estão dentro dessas casas. Então, se torna realmente um fator que tende a aumentar, e infelizmente, inclusive, já aumentou, como a gente viu essa notícia, né? Já dobrou o caso de feminicídios no estado de São Paulo. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Violência doméstica ela não pode ser levada na brincadeira. A gente tem visto até muitas piadas, tipo, agora vai sair muito divórcio depois dessa quarentena, porque os esposos e as mulheres juntos não vai dar certo. Então, para além de poder ficar reproduzindo essas falas, assim, com piadinha e tal, a gente tem que ver ver mais embaixo, né? Tipo, não tá dando certo, não tá dando certo até que ponto? Tá chegando a um ponto de agressão, tá chegando a um ponto de violência, porque é sempre pela violência que começa até você chegar em algum caso mais grave. Então, uma coisa que é muito importante, a gente tem que estar atento, tem que incentivar que as denúncias aconteçam, né? Casos de estupro e casos de feminicídio não podem ser registrados virtualmente, mas casos de violência doméstica podem. Mas é uma situação complicada, né? Até porque tem muitas mulheres que não têm coragem de denunciar por N razões, às vezes são dependentes, seu parceiro que é violento e tudo mais. Mas é importante a gente estar atento a isso. E a quarentena como um todo, né? Os seus efeitos sobre a mulher. A gente costuma falar que existem pessoas que são mais vulneráveis entre os vulneráveis, né? Então, tipo, por exemplo, agora na quarentena, as mulheres que estão dentro de casa, elas estão dentro do dobro de serviço doméstico. Tipo, o marido está dentro de casa, ela também, mas é só ela que está fazendo os afazeres domésticos. Então, tem uma série de questões associadas a essa questão do gênero que devem ser analisadas e que também a gente tem que ficar atento para tentar não reproduzir nas nossas casas, enfim. Acho que esse é um ponto importante como um todo. Eu tava prestando atenção aqui em alguns pontos da matéria e uma das coisas que, inclusive, do ponto de vista da psicologia e da filosofia também social, a gente estava analisando que as pessoas, de um modo geral, dentro desse sistema capitalista, elas desaprenderam a conviver, né? Então, as pessoas, de um modo geral, elas vivem fora de casa, elas vivem no trabalho, elas vivem na escola, elas vivem no lazer, né? Muitas vezes a própria casa deixou de ser um espaço de lazer, as pessoas só vão para casa de um modo geral, para dormir, para descansar, né? Para se alimentar, fazer algumas necessidades básicas, mas poucas pessoas, né, convivem com os seus membros, têm um processo ali de convivência, vamos colocar assim, como agora essa pandemia, ela acabou, de certa forma, forçando as pessoas a conviver. E aí entra uma questão bem interessante do ponto de vista, não interessante do ponto de vista qualitativo, né? Mas do ponto de vista de identificar algumas coisas como essa questão da violência da mulher, né? Se você tem se você tem ali uma casa, uma família, um ambiente doméstico que ele já é inóspito para a mulher, num período normal que essas pessoas saem de casa, quando essas pessoas passam a conviver mais, com certeza essa violência ela vai aumentar, ela vai se intensificar, né? Porque aí você vai ter uma presença maior tanto do homem, que é aí o agressor, como a mulher, que é a vítima, né? Então, muitas pessoas colocam que às vezes tem um pouco dessa visão romântica que depois dessa pandemia as pessoas vão conviver melhor, elas vão dar valor à convivência, dar valor aí à companhia das outras pessoas, mas esses dados, pelo menos em relação à mulher, não está levando elas a um processo de aproximação maior, de convivência maior com os seus, mas pelo contrário, está colocando ela na linha de frente diante de uma condição que, na verdade, ela está correndo risco de vida. Então, a mulher ficar em casa, por incrível que pareça, ela está ficando mais vulnerável a perder a sua vida. Então, a mulher, se ela sair para trabalhar, se ela sair para estudar, né, ela também corre risco de vida na rua. Ela corre risco de vida no trabalho, com assédios. Ela corre risco de vida, enfim, em todos os espaços, no espaço público, no transporte. E aí, quando ela fica em casa também, ela também corre risco de vida, né? Como é que você vê essa questão, Marta?
Então, é uma coisa complicada, né, Rafa? Porque a mulher, ela sempre vai. Como a gente vive numa sociedade que é machista, a mulher sempre vai estar correndo risco. É exatamente isso que você falou. Você vai estar voltando, descendo do ônibus, andando do ponto até a sua casa de noite no escuro, você vai estar correndo risco. Então, é realmente uma coisa que é estrutural. Não é uma coisa que você consegue resolver do dia para a noite, não é uma coisa que depende de certo contexto, pode acontecer em qualquer momento, né? A gente tem uma quantidade absurda de estupros vulneráveis no estado de São Paulo. Então, a menina, às vezes nem é uma mulher, é uma criança, não tem nem 14 anos, é uma mulher com deficiência física ou mental, ela também está muito sujeita a receber violações sexuais. Então, é uma coisa que realmente não tem tipo de hora para acontecer, ela pode acontecer a qualquer momento, pode atingir qualquer mulher, é um problema estrutural, é uma coisa, um buraco que é muito mais embaixo. E realmente é triste você ver que ela se agrava, né, com esse contexto de pandemia. Você comentou sobre essa coisa da visão romântica, e as relações humanas vão ficar melhores. Eu seria lindo se fosse, né? Só que eu não sei se eu tenho, como pode dizer, motivo suficiente para acreditar que seria assim. Além da questão das mulheres, a gente sabe que tem risco de violência contra crianças e adolescentes aumentarem nesse período. Então, é realmente muito problemático, né, que a sociedade brasileira ela tenha uma tendência a não conseguir conviver entre si. Eu diria que não é nenhuma questão pessoal, tipo, aquela pessoa ela é má e agressiva, mas a gente sabe que é muito fruto de uma questão social como um todo. A pessoa que tem um texto muito bom, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que ele comenta, tipo, o homem, ele sofre violências no seu trabalho, tipo, verbais do seu patrão, ele vai chegar em casa, ele vai estar agressivo, ele vai reproduzir na sua mulher, aí a mulher vai estar agressiva por causa dessa coisa do marido, vai reproduzir no seu filho. Também tem muito a ver com a questão social como um todo, né? A pessoa, quando ela tem um emprego estável, a chance dela se render a essas coisas é muito menor. A pessoa que é vítima de alcoolismo, a gente sabe onde as pessoas são mais vítimas de alcoolismo, assim, de chegar no nível de você espancar a sua mulher e tudo mais. Não é uma coisa que é homogênea. Mas toda mulher, obviamente, toda mulher é passível de sofrer violência doméstica. Então, tem contextos que favorecem a violência como um todo, e também é muito fruto de contexto social, longe de querer ser jogando culpa em indivíduos específicos, embora cada um que for agressor tenha que ser responsabilizado. Não, perfeito, Marta. E aí eu aproveito também para pegar o gancho do que você comentou. Se a gente for analisar essas questões dentro da psicologia social, inclusive eu acompanhei algumas matérias na Rádio CBN que estavam tocando um pouco nessa questão. E dentro dessa análise, né, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas também, eles trabalham muito essa questão de que a gente tem uma sociedade, como você mesmo colocou, que ela de alguma forma, ela coloca esses indivíduos numa condição de estresse constante, né? Então você se estressa indo para o trabalho, você se estressa trabalhando, você se estressa no final do mês, porque você ganha muito pouco, muitas vezes não consegue arcar com todas as dívidas ali que a sua casa demanda. Aí você tem também, você não consegue ter o espaço adequado, os momentos de lazer que vai de alguma forma expurgar esse estresse, porque também você não tem renda para isso. E aí, como que você reage por uma questão de transferência, né? Você começa a se tornar uma pessoa mais violenta. Principalmente, né, você vai se tornar mais violento, como você mesmo colocou, dentro de casa. Você não vai chegar, de certa forma, você pode até ter algum tipo de discussão do trabalho, mas você não vai bater, né? Você não vai, de certa forma, ter esse comportamento violento no seu trabalho, no ambiente, vamos colocar assim, público, como você tem no ambiente privado. No ambiente privado, as pessoas, principalmente o homem, se sente mais confortável de agir de forma violenta, né? E por conta aí da questão física, inclusive, desproporcional, ele acaba sendo aí o masculino se torna aí um ser que estruturalmente ele torna a relação homem-mulher com maior periculosidade para a mulher, que é, nessa relação, a parte mais fraca. E aí, nesse sentido, como você mesmo colocou, numa situação que esse homem fica mais em casa, aí ele vai ficando mais estressado, as contas, né, vão ficando cada vez maiores, né, as dívidas. E aí ele também não pode, muitas vezes, ir no bar, né, porque justamente o bar está fechado, ou então também, né, não tem dinheiro para comprar a bebida. Então, esse homem vai se tornando muitas vezes mais violento, e ele pode tanto ter
essa bomba relógio que esse homem vai se tornando, ela pode tanto, de alguma forma, explodir com a violência física, como também com a violência sexual. Por isso que não só a mulher ela se torna vítima, muitas vezes, de estupro pelo seu próprio companheiro de casa, como também, muitas vezes, a filha, né, desse casal acaba ficando mais exposta nessa situação, porque esse homem começa a sair desse controle. Então, a gente tem que entender que o indivíduo tem a sua parcela de responsabilidade, mas também tem toda uma estrutura que, de alguma forma, ela desencadeia processos, vamos colocar assim, de violência sexual, por conta aí de uma falta de amparo e de adequações estruturais que acabam, de alguma forma, chegando nesse ato um pouco mais na ponta, que é a questão da violência física, como também da violência sexual, né? Sim, eu acho que eu não tenho mais nada para acrescentar nesse ponto. Eu acho que você fala contempla muito. E realmente é uma coisa que vai muito além do indivíduo por si só. Acho que é isso. Perfeito. Então, a gente vai para mais uma matéria, que é também da Folha, que ela justamente vai trazer agora um reporte pautado na questão étnico-racial, né? Então, essa matéria ela coloca que entre os casos identificados de Covid-19 se mostra mais mortífera entre negros no Brasil, apontam dados. Então, aqui a gente percebe que a gente já fez um recorte baseado na desigualdade social e de classe, em que a gente percebe que nos bairros pobres da periferia, o Covid-19 ele vai ter um número maior de infecção e também de vítimas, né? A gente fez também agora, com as explanações bem pontuadas da Marta, a questão que o recorte de gênero, a mulher também é a mais vulnerabilizada nessa condição, por conta aí dessa violência doméstica que acaba aumentando nesse momento. E agora também a gente tem esse recorte de raça que aponta também que os negros acabam sendo as maiores vítimas desse processo. Essa matéria, e aí eu vou fazer um comentário e pedir para a Marta também fazer uma reflexão, ela começa mostrando, como a gente já falou nas matérias anteriores, que essa foi uma doença que ela começou a surgir nos bairros primeiramente ricos e depois começou a migrar para os bairros pobres, né? E aí também, além disso, a gente vai ter uma questão interessante, que a gente vai ter concentrado nos bairros pobres, em sua maioria, a gente vai ter pessoas negras, né? Então, a gente vai ter concentrado nos bairros nobres, a maioria dessa concentração pública de pessoas é pessoas brancas. E aí, esses números aqui, é interessante esses gráficos, que ele está mostrando aqui que, embora, de um modo geral, o número de infectados brancos sejam maiores no primeiro momento do que os negros, o número de mortes dos negros são maiores do que os brancos, né? E esse dado, ele mostra que até na morte pelo coronavírus, você tem aí um recorte racial, que é uma das razões que leva a gente a entender esses números, é que, no caso, o fato do negro, né, primeiro, ele não foi aquele que contraiu, né, essa doença, a gente poderia falar até que no primeiro momento essa doença ela é de branco, no sentido que o negro é aquele que tem menores condições financeiras para viajar. Então, o negro ele tem menos tráfego de viagem, né, de transnacional, de sair do país. Então, ele não foi o responsável por trazer essa doença para o Brasil, vamos colocar assim, em larga escala. Mas, ao mesmo tempo, por ele ser mais pobre, ele também é aquele que tem menos recursos para combater essa doença quando ele é infectado. Então, ele acaba sendo vítima
pela questão da desigualdade social, de duas formas, né? Ele vai ser aquele que não vai ser o que vai trazer a doença, mas quando ele é infectado, ele também é aquele que está mais vulnerável a ser letalizado por ela, porque ele não tem as condições financeiras, os recursos para, de alguma forma, ter acesso a uma rede hospitalar que garante maior atendimento e combate a essa doença, né? Então, esse é um primeiro dado desses números, né, que coloca aqui. Embora os brancos sejam um número maior de infecção, ele tem um número menor de mortos. Enquanto os negros, ele tem um número menor de infecção, mas tem um número maior de mortes, né? Então, é um dado contraditório, mas é um recorte racista que está nessa questão. O que você pode comentar também em relação a isso, Marco? Então, eu acho que no Brasil não tem como a gente fazer nenhuma análise de nenhuma coisa social sem levar em conta o recorte racial, né? Porque os negros são a maioria da população brasileira, então não tem como você não fazer essa análise em qualquer caso. Quando a gente tem o mapa da desigualdade, que é feito pela Rede Nossa São Paulo, é muito interessante você analisar que sempre a concentração das coisas, onde tem menos serviço público, onde mais tem pessoas negras, onde as pessoas recebem menores salários, é onde tem maior quantidade de pessoas negras. Onde tem menos equipamentos de cultura, a maioria das pessoas são negras. Então, é uma desigualdade que ela é reforçada, né? O racismo estrutural no Brasil é uma coisa assim, fora do normal, porque tem como você identificar em qualquer problema social, você consegue ver quem é na pele que sofre mais essa questão. E o Covid, como eu falei, né, a pandemia está escancarando desigualdade toda hora e essa é mais uma delas, né? A gente está falando da periferia, onde a maioria das pessoas são pessoas pretas, não tem como você achar que quem vai morrer mais por causa dela vão ser pessoas brancas, né? Então, realmente, é triste a gente analisar essa realidade, mas ela é a realidade que está posta. E é isso como a maior parte dos serviços precários, né, são onde a maioria das pessoas são negras, infelizmente, quem mais vai morrer são as pessoas negras. Então, tipo, é um dado posto. Eu acho que não tem muito o que falar, porque é a consequência histórica do Brasil, né? Desde quando você vai lá, liberta os escravos, mas você não está acontecendo de estudar, não está acontecendo nada, as pessoas vão sendo obrigadas a ir para as margens, vão tendo cada vez menos acesso a serviços, né? Então, acho que é isso. Perfeito, Marta, a sua análise, que você trouxe aí de uma forma sintética, mas é importante ressaltar que tudo aquilo que aconteceu, né, pós abolição da escravatura, as condições em que os negros foram deixados, até hoje a gente sofre justamente o efeito dessa falta do Estado de não dar as devidas condições, né, para essa população que ficou totalmente desassistida, e até hoje a gente vê que eles são maioria em todas essas questões de vulnerabilidade, em que o Estado, muitas vezes, é aquele que não dá condição para esse negro se desenvolver do ponto de vista educacional e profissional, mas também é esse mesmo Estado que mais mata os negros e que mais também encarcera. Então, a gente vê que essa negligência do Estado, ela é um ponto fundamental que você trouxe aí nessa colocação. E aqui, né, a matéria cita, que é um dado aqui bem interessante, que a Sociedade Brasileira de Medicina, ela coloca aqui que 67% dos brasileiros que dependem do SUS são negros. Então, já tem esse recorte que a grande maioria dos negros dependem, né, do SUS. Esses são dados, né, dessa Sociedade Brasileira de Medicina, que é um órgão importante dentro dessa amostragem. E aí também essa mesma sociedade brasileira apresenta também que os negros são maioria, né, nas questões de serem pacientes com diabetes, tuberculose, hipertensão e doenças renais crônicas, o que torna com que esses negros ficam ainda mais vulneráveis quando contraem uma doença aí como Covid-19, porque eles também já são maioria em outras doenças, né, que são aí, inclusive, doenças que intensificam, vamos colocar assim, a ação do vírus, né? Então eles acabam ficando
em vários sentidos, mais vulnerabilizados, e aí, por isso, também, o número de mortes desse público étnico-racial é maior em relação às pessoas brancas. Se você quiser comentar, pode falar, Marta. Eu acho que não tem muito o que comentar sobre, né? Os dados em si eles já demonstram essa realidade, né? Mais uma vez a gente vê como as questões de saúde elas se refletem no social. Então você vê quem já tem predisposição, né? Por que será que as pessoas negras têm mais diabetes, né? Será que o acesso a uma alimentação saudável é igual no país todo? Com certeza não. Então, realmente escancaramento da desigualdade. Você também citou essa questão importante de encarceramento em massa, né? A gente sabe também que quem mais morre no Brasil por homicídios como um todo são jovens negros moradores das periferias, a maior parte tanto da população carcerária, tanto de quem já morre homicídios em violência armada como um todo. Então, é mais um número que provavelmente vai ser reforçado nessa pandemia, infelizmente. E é isso, é tudo consequência da ausência de políticas públicas focalizadas em reduzir as desigualdades como um todo. Daí a importância de mecanismos como, por exemplo, as cotas, né, para aumentar o acesso ao ensino superior. Então, mas acho que é isso. Eu acho que a notícia ela já traz números que são muito, muito claros por si só, no sentido de mostrar muito nítidos, né? Nem falar claro não é certo nesse sentido. Muito nítidos por si só nessa questão. Eu acho que seu comentário também foi. Perfeito, perfeito, Marta. Então, a gente fazendo esses 3 recortes, né, que foi um pouco aí a nossa fala, a gente, no primeiro momento, encerra essa parte de fazer aí um pouco da análise, desse mapeamento de como funciona as infecções e as vítimas pelo Covid-19. A gente, como sendo uma rede de cursinhos populares que está na periferia e tem esse olhar periférico, a gente gostaria justamente de fazer essa amostragem de como que o Covid-19 ele age nesses bairros mais pobres, né? Então a gente quis fazer essa lupa de escancarar que os bairros mais pobres, a situação da mulher da periferia, assim como a situação das pessoas negras da periferia, elas acabam sendo muito mais graves por conta de toda essa talvez esse grande problema que a gente identifica, que é a desigualdade social. Nós somos aquelas pessoas, como a Marta lembrou no início, que proporcionalmente somos aqueles que mais pagam impostos e somos também aqueles que temos a dificuldade de ter acesso a esses serviços. É onde o Estado menos chega, ou quando ele chega é de forma violenta. Então, existe uma contradição muito grande desse Estado, que é mantido, né, massificamente pelos pobres, mas também é esse Estado que menos chega para essa população, né? Então, acho que essas matérias, elas conseguiram, talvez, trazer para a gente um pouco essas noções de como funciona o Covid-19 na periferia. Quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto, Marco? Não, eu acho que era isso. É isso, né? Então, a gente vai falar também um pouco, um outro ponto que a gente gostaria de comentar, né, que deixa eu voltar aqui para a Marta. Agora a gente não precisa ficar mais preso às matérias, né? Um dos pontos que a gente gostaria de comentar é justamente sobre como é que funciona aí o sistema financeiro no momento em que esses recursos são ou não utilizados para diminuir justamente essa pandemia ou para reduzir os danos dessa pandemia. Então, o primeiro dado que a gente gostaria de comentar, a gente não vai detalhar isso, a gente vai fazer apenas um comentário mais rápido, né? A gente teve aí algumas medidas por parte do governo federal que eu acho que é importante a gente abordar. Um dos primeiros pontos que eu gostaria de comentar, para depois a Marta fazer aí a sua análise, é que no primeiro momento a gente sabe que o governo federal, que ele tem toda uma negligência relacionada aí a essa crise, trata ela como uma gripezinha. Esse governo federal, no primeiro momento, ele propôs, depois de muita dificuldade,
né, porque teve uma pressão ali não só dos órgãos internacionais, da OMS, da ONU, mas teve também uma pressão interna e dos movimentos sociais, a gente não pode esquecer, para que o governo desse um auxílio para essas pessoas que não tinha como se deslocar, sair de casa e ganhar os seus recursos para se manter e, enfim, sobreviver nessa situação. Então, no primeiro momento, o governo ele propôs um valor que é um valor assim pífio de R$ 200 para atender essas pessoas, né? E eu diria até mais essas famílias, né? R$ 200 para atender essas famílias. E aí, com muita luta, com muita briga, com muita resistência, o Congresso conseguiu chegar no valor de R$ 600 para, enfim, disponibilizar um auxílio para essas pessoas. Lembrando, e aí eu passo a falar para a Flávia, ou para a Marta, desculpa, que esse auxílio, ele não é um auxílio como se fosse uma doação que o governo está fazendo para as pessoas. São nossos impostos, é o imposto que a população já paga para esse governo, para esse Estado funcionar para ela, dar para ela saúde, educação, emprego, dar essa condição de sobrevivência, e que nesse momento que essas condições estão tornadas dificultadas por conta do confinamento, esse Estado tem que, de alguma forma, ele tem a obrigação de dar uma assessoria financeira para essas pessoas que não podem, nesse momento, trabalhar, não porque não querem, mas porque não podem. É o próprio Estado que fala para essas pessoas ficarem em casa. Então, como é que você vê, Marta, essa questão desse valor de R$ 600, que também é um valor assim irrisório, é um valor assim pífio? Os movimentos sociais estavam tentando chegar no valor aí de 1.200, pelo menos, né, para você ter aí um mínimo de assessoria, mas chegou nesse valor de R$ 600. Então, como é que você vê essa questão? Primeiro, sobre o valor em si, Rafa, é claro que tipo, R$ 600 não satisfaz muito mais do que o básico da necessidade, né? A gente está falando de um valor realmente que é inferior a um salário mínimo, e salário mínimo sozinho também não dá conta de as pessoas viverem, né? Apenas sobreviverem, a gente sabe da realidade do país. Então, tenha em mente que é um valor baixo, ainda assim é uma conquista em relação a nada, porque para quem não tem nada, R$ 600 faz uma diferença, embora é claro que deveria ser muito mais. Agora, é importante também essa questão do... É claro que é obrigação do governo, né? A gente tem visto muito o governo federal falar, tá fazendo mal para a economia, esse isolamento, as pessoas têm que voltar para trabalhar, porque não dá para ficar assim, deixa os mais velhos dentro de casa. Além de, do ponto de vista científico, isso não fazer o menor sentido, é isso que você falou, é a obrigação do presidente garantir tanto a economia quanto a saúde das pessoas. A pessoa não tem que escolher entre morrer de fome ou morrer de Covid-19. A pessoa tem que garantir que ela vai ficar dentro da sua casa com saúde prevenida do Covid-19 se alimentando. Então, é a obrigação do governo. Se você falou, a gente já paga imposto todo dia, todo ano, qualquer coisa que você consome tem lá imposto sobre consumo, o trabalhador é quem mais paga imposto no Brasil, e a obrigação do governo, do Estado, garantir que a pessoa vai ter a condição de fazer os dois. Falar que as coisas se eliminam não tem o menor sentido, ainda mais se você é presidente de um país, como que você vai sair escolhendo pautar? Hoje eu acho que eu vou falar só da educação, porque se eu quiser falar de educação e de saúde junto, não vai dar certo, não, gente. Você vai falar de educação e de saúde, você vai falar de economia e de saúde, sim. E as duas coisas, elas devem estar andando do mesmo jeito. Você querer falar que elas não batem é uma forma de você mascarar uma falta de capacidade como governante, inclusive que você já estava fazendo antes, porque quando o PIB, que é o Produto Interno Bruto do país, tinha baixado, o Bolsonaro, em vez de comentar isso, mandou um jornalista fantasiado dele distribuir banana, aliás, mandou um sósia dele distribuir banana para jornalistas, porque ele não queria comentar, o dado do governo dele de economia estava ruim, que o número estava ruim. Então você ainda querer falar agora, mas agora você está preocupada com a economia, mas ela já não está vindo bem antes. A mesma coisa as pessoas falarem, mas a pessoa tem que trabalhar, senão ela morre de fome. Mas antes disso, a pessoa não estava preocupada com quem morria de fome antes, porque sempre teve gente morrendo de fome nesse país, infelizmente. Então, realmente, a obrigação do governo garantir os dois. É claro que o valor deveria ser muito mais do que R$ 600. E também, ainda assim, também é importante frisar que foi uma conquista da Câmara, né?
o Bolsonaro, o governo federal, ele não chegou e falou, vamos arranjar isso das pessoas. Foi a oposição, teve votação na Câmara, no Senado, ele apenas aprovou uma medida que tinha sido aprovada antes pela outra casa. Tem todo esse processo legislativo e tudo mais, né? Quando o presidente ele decide fazer, geralmente ele faz por decreto, ainda mais esse presidente atual, porque o decreto ele só assina e já coloca para valer pronto. Não, esse precisou passar pelos deputados, pelos senadores. Então, realmente foi um processo que partiu dos outros representantes do povo, não do presidente da República. Né? Daí a importância também de você votar em todos eles com consciência. Oh, perfeito, perfeito a sua análise, Marta. Espetacular essa análise que você colocou. Então, a gente percebe que, por parte do governo federal, que deveria ser o governo que deveria estar liderando esse processo de vencer essa pandemia, é onde a gente tem a maior falta de seriedade em lidar com essas questões, é onde ele faz chacota com uma coisa muito grave. A gente tá perdendo vidas e poucos pronunciamentos do presidente, ele teve uma lamentação por essas vidas que estão sendo perdidas. Então, ele é um cara totalmente insensível a essa realidade que a população está vivendo, e ele tem uma preocupação com a economia, mas é aquela preocupação assim, que a gente sabe que o Brasil hoje ele está preocupado com a economia no sentido de você ter um superávit, mas é um superávit, na verdade, falso, porque você está diminuindo o investimento, você não está tendo um aumento no emprego, na verdade, você está tendo subempregos que estão sendo criados, então as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, elas estão entrando para ganhar menos do que elas ganhavam. Você tem uma questão de pessoas que já recebiam um benefício mal, né, pífio, que agora vai receber um benefício menor, porque de certa forma você teve corte de alguns benefícios, então as pessoas já tinham possibilidade às vezes de receber 1 ou 2 benefícios, agora não vai poder mais receber. Então, você só tem ataques àquilo que de alguma forma muniria a população a ter um pouco mais de acesso a algumas questões. Pelo contrário, é um governo que vai fazendo um ajuste fiscal, na verdade, ele só vai cortando gastos, cortando investimento, né? E nesse sentido, é com o Estado mínimo, sem gastos voltado à grande população, né? Voltado aos pobres, voltado à saúde, voltado à educação, voltado ao emprego. Esses valores que estão sendo diminuídos, que com isso eles querem chegar ali numa equação em que você teve uma redução dos gastos públicos. E nesse sentido que você vai ter, entre aspas, né, um cuidado com a economia. Então é uma economia, na verdade, falsa, porque ela ainda vulnerabiliza ainda mais a classe trabalhadora. E aí, dentro desse tópico também, a gente teve a demissão do ministro da Saúde, né, que é o Mandetta, e a gente teve essa demissão aí na semana passada, né? Foi isso? Na semana passada, né? Sim. Semana passada. Você gostaria de comentar também um pouco essa questão? Como que você vê essa demissão desse ministro? Até que ponto ele estava ou não fazendo um bom trabalho? Então, primeiro que longe da gente querer ainda usar o ministro Mandetta, né? Quando a gente vai falar de uma política muito importante, a gente vê quais as decisões que ele tomou antes da que ele está tomando agora, né? Assim como qualquer outra política. Agora o Mandetta estava vestindo o colete do SUS, estava tomando medidas realmente importantes de defender o isolamento, falar para as pessoas se cuidarem e tudo mais. E é claro que dentro desse atual governo, ter alguém que estava sendo sensato é uma vitória, é uma conquista. E a gente tinha que aplaudir as atitudes dele neste momento, mas não a pessoa dele, né? Porque quando a gente vai ver que ele era contra mais médicos, ou quando ele estava lá aprovando o impeachment da presidenta Dilma, que inclusive ele postou uma foto escrita "Tchau, querida", dia 16 de abril, né? 2 anos depois, dia 16 de abril, ele foi mandado embora. A gente ainda tá engraçado ver foto do mundo, não. Mas, enfim, é importante a gente lembrar, né? Quando um político está tomando decisões agora, tem que ver o que ele tomou antes. Porque você querer pagar de herói da nação agora é fácil, quando antes você estava querendo atacá-la, né? Hoje você vende o peixe do peste político do SUS e antes você era contra o SUS, né? Então é importante a gente apontar essas contradições, mas é claro que no contexto atual ele estava fazendo um bom trabalho.
Então, o Bolsonaro claramente foi por uma questão pessoal, porque a gente estava vendo que estava sendo muita notícia. Bolsonaro ameaça demitir Mandetta, diz que vai demitir, mas não vai mais, vai, mas não vai. A gente passou semanas vendo esse tipo de coisa, a gente estava vendo claramente aqui entre os dois. O ministro, o ex-ministro, no caso, né? Ele fez uma aparição no Fantástico, né? O programa da Rede Globo, que é uma emissora com a qual o nosso presidente não é parceiro, por assim dizer. Então, claramente, ele estava tendo uma notoriedade maior do que a do próprio presidente, né? A gente sabe que é uma coisa que possivelmente seria o ego dele, ponto dele não querer que isso estivesse acontecendo. Então, agora a gente tem esse novo ministro, né? Teixe, não sei a pronúncia correta. A questão a gente é ficar atento tipo, de qual medida que ele vai estar tomando, né? Qual vai ser o direcionamento. Ele vai ser alinhado à Organização Mundial da Saúde, que é quem está fazendo seus posicionamentos baseados no que aconteceu nos outros países, que já tem muito mais morte do que o Brasil, ou se ele vai querer seguir a cabeça do Bolsonaro, né? Então é um desafio nosso de torcer para que não seja essa segunda opção. Tem que comentar, quer falar sobre. Não, perfeito. Só colocando mais algumas questões em cima do que você disse, de forma muito consistente. A gente percebe que o Bolsonaro ele tem uma preocupação eleitoral, né? Então a fama do ministro nesse momento incomodou ele, né? Então ele é um cara mimado, ele é um cara autoritário, ele é um cara que ele quer os holofotes só voltados para ele, mesmo não tendo competência para ter esses holofotes, de acordo com o trabalho pífio que ele está desenvolvendo aí em governo, a presidência, né, na verdade. Então, esse incômodo do Mandetta, que querendo ou não, você elogiou a parte positiva, que é justamente a forma que nesse momento ele estava lidando com o tratamento dessa questão. Querendo ou não, ele estava lidando de uma forma positiva, estava fazendo uma administração coerente nesse sentido. Ele também é uma pessoa que tem uma boa comunicação, então isso acabou ganhando a opinião pública pelo seu trabalho e pelo seu carisma. No entanto, como você mesmo colocou muito bem, a gente não pode esquecer do passado, né, do Mandetta. Ele teve uma atitude muito inóspita em relação ao Sistema Único de Saúde. Ele sempre foi ligado, por exemplo, também a convênios, né, esses convênios médicos que são pagos, e nesse sentido, o afrouxamento ou até você desestruturar o SUS faz com que você tenha uma grande demanda dessas pessoas para convênio médicos, não porque elas têm condição de pagar, mas é porque elas precisam sobreviver, e a gente sabe que a saúde não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Então, se você ataca a estrutura do SUS, você tem uma migração dessas pessoas para esses planos, e aí ele sempre teve esse investimento, assim como os mais médicos também, por exemplo. A gente teve principalmente um programa que começou a ter um contingente de médicos interessantes nos bairros mais pobres, que não chegava médicos, né? E aí também ele foi o responsável pelo desmonte. A gente sabe que até hoje, esse governo não mostra isso, mas até hoje não houve uma quantidade de médicos que voltassem a ocupar os cargos que foram deixados pelos médicos cubanos. Então, na verdade, a gente tem ainda um grande déficit de profissionais da saúde nesses espaços. Então, ele é responsável também por isso. A gente tem que entender que esse Estado, ele continua sendo um Estado genocida, ele continua sendo um Estado criminoso, e cada ato que esses representantes fazem contra a saúde faz com que o número de mortos e de pessoas não atendidas nesses espaços são responsabilidade desses personagens, né? Então, o Bolsonaro e o Mandetta, ele também tem uma participação direta com o número de mortes e de infecções que está acontecendo agora. Porque se você fragilizou o sistema público de saúde antes, ele vai sofrer esse efeito hoje. Mesmo que nesse momento ele estava tendo, né, uma administração correta, ele fragilizou isso lá no passado. Então, a gente não pode esquecer desse histórico político que ele teve nessa administração, né? Então, a gente gostaria de comentar, a gente está finalizando já essas nossas análises, a gente gostaria de comentar um pouco
a questão de algumas iniciativas que a gente pode aí nomear na periferia de apoio a essa situação, né, de vulnerabilidade, de conseguir algum tipo de arrecadação e suprir essa necessidade dessas famílias em que o Estado, né, não estava chegando, né? Então, uma das ações que a gente gostaria de comentar, eu vou colocar aqui na tela, né, foi justamente essa campanha que foi feita aí por algumas organizações, tá? Essa campanha veio com o nome aí do genocídio Covid-19, e aí essa campanha, ela teve 2 fases, né, de arrecadação, lembrando que, antes de eu falar dessas 2 fases, tem como parceiros nessa ação a Uniafro Brasil, a Rede Ubuntu, né, que somos nós, a MSTC, Amparar, ONG Herdeiros Humanísticos, Batalha do Paraisópolis e Comunidade Evangélica Voz que Prega no Deserto de Heliópolis. Então, todas essas ONGs ou esses movimentos sociais, eles trabalharam nesse processo aí de arrecadação participando aí dessa vaquinha, né? O Douglas Belchior, que é um grande camarada, ele foi um dos caras que estava na frente desse processo, que ele também faz parte aí do Movimento Negro Unificado. Ele estava meio que gerenciando, assim como outras lideranças, como essas ONGs aí e movimentos que estavam participando. Então, a gente teve aí uma primeira etapa, né, que atendeu aí 241 famílias e teve, né, 50 mil reais de arrecadação, tá? Lembrando que essa arrecadação é justamente para comprar as coisas básicas, né? Produtos de higiene, de alimentação, ali é uma cesta básica, uma coisa mínima, mas é que atende a vida dessa população, pelo menos para que ela não morra e que ela consiga aí resistir nesse momento tão difícil. E também a gente teve aí a segunda etapa, né, que a estimativa, a meta era chegar em 270 mil de arrecadação, a gente conseguiu chegar nesse valor aí de 273.985, tá? E a gente também conseguiu ajudar um número interessante de famílias. Essa campanha, ela ainda continua, porque as famílias ainda estão vulnerabilizadas, estão ainda numa situação delicada, muitas pessoas ainda não conseguiram receber esse auxílio de R$600, então a gente precisa ainda continuar com esse processo de arrecadação, enfim, de combate a esse coronavírus, ao Covid-19. Quer falar um pouquinho, Marta? Só pontuar, né? Como a gente vê que o governo não dá conta, né, de fazer seu trabalho, a sociedade civil se organiza. Então é muito importante a gente estar colaborando com essas atividades nossas do bairro. Também vou falar, eu faço parte da Caritas, que é uma ação social da Pastoral Social da Paróquia Jesus de Nazaré, em Itapecerica. A gente tem feito arrecadação de alimentos, itens de higiene, de limpeza básicos para poder distribuir para famílias necessitadas. Também a gente vai disponibilizar aqui no link do vídeo o canal, para quem quiser saber como pode ajudar. E é isso, a gente tem ajudado famílias que realmente não têm o que comer, realmente não tem o sabonete para poder lavar a mão, sabão de pedra para poder lavar sua roupa. Então, são realidades duras que a gente encontra por aí, que a gente sabe que o governo não dá conta, então a gente se organiza para tentar ajudar. O CEDEP, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, ele está com bastante material no site dele sobre o Covid, e também tem um post, a gente vai tentar divulgar aqui junto com o vídeo, iniciativas que estão sendo tomadas no território, estão precisando de ajuda, de vaquinha e tal. Então, a gente também fica ligado em tentar poder ajudar da forma que for possível os nossos irmãos necessitados. Não, perfeito, Marta. A gente vai disponibilizar, como você mesmo colocou aí, alguns links aí, mas se você quiser também pesquisar, se colocar aí genocídio pelo Covid-19, vaquinha, você já vai aparecer aí essa página, e aí você pode também acessar aí a forma de contribuição, como ficar melhor para você. E aí a gente não tem muito, mas acho que o pouquinho que nós temos que pode colaborar com essas campanhas vai ajudar muita gente que está em situações precárias aí, né, nessa situação, e que a gente pode
na medida do possível, se unir para combater esse processo tão nocivo aí que a gente está passando. Certo? Lembrando também, né, que a gente teve algumas iniciativas também de arrecadação em alguns polos, né, do nosso cursinho. A gente tem, por exemplo, o Paulo Borges, né, no Guarani. Ele também fez ali um processo de arrecadação de mantimentos e de produtos de higiene básica, e também fez aí depois a distribuição para essas famílias carentes aí que precisam desse acesso. Tá ok? Eu acho que... Voltou. Opa! Problema Eu da acho tecnologia, a tecnologia tem essas coisas, né? Então, eu acho que por hoje, né, a gente está aí mais ou menos 1 hora aí, né, e 12, fazendo aí toda uma fala sobre essas questões. É o nosso primeiro, vamos colocar assim, programa informativo, né, esse Ubuntu Informa. Espero que vocês aí gostem, né, desse processo. A gente nós não somos profissionais do jornalismo, somos pessoas que se uniu aí para fazer uma coletação de dados e tentar também dar o nosso olhar da periferia, que eu acho que é importante fazer essa nossa análise. E aí eu me despeço nesse momento e mais ou menos a gente vai tentar manter aí um prazo de 15 dias para fazer esse tipo de programa que vai noticiar para vocês aí algumas informações. Marta? E se tiver alguma coisa que vocês queiram saber mais, que vocês acham que seria legal a gente comentar, dá um salve para a gente ter em mente para os próximos vídeos também. E coisas que vocês acham que pode melhorar, o que ficou faltando, para a gente poder ir melhorando, né? Como o Rafa falou, é o primeiro, mas esperamos que vá melhorando daqui para frente, cada vez mais. Perfeito. Só mais uma informação, a gente vai subir esse vídeo para a nossa página no YouTube, né? E depois a gente vai compartilhar o link no Facebook, né, no Instagram, enfim. E aí você vai tendo acesso ali como ficar melhor para você. Mas é isso. Obrigado. Espero que vocês gostem e deixem os seus comentários, como a Marta colocou. E a gente se encontra aí no próximo programa, vamos colocar assim. Até mais, pessoal. Tchau.